Fala galera, aqui é Daniel Piaia. Eu venho trazer para vocês uma análise do Bitcoin hoje para a gente entender onde o preço está dentro da tendência, né? Então, quando a gente fala de tendência, o que a gente precisa identificar? Topos e fundos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje como que a gente identifica a formação de um evento gráfico desse. A gente chama de evento quando existe topos e fundos na tendência. Então a gente precisa identificar se em que momento esse topo ou esse fundo está sendo formado. Então vamos ver se aqui dentro da tendência de baixa do mensal, se aqui a gente já está formando um fundo descendente. Então o que a gente identifica aqui já no mensal de cara? Quando a gente entra para o gráfico, qualquer tempo gráfico, a gente precisa identificar a tendência e a saúde da tendência em um determinado tempo gráfico. Aqui a gente utiliza como referência, dentro dos fractais da tendência, né, a hierarquia das tendências, o jeito que a gente observa o preço diante de todos os outros modos de observar, né. Esse aqui é a forma que a gente encontra onde o preço está dentro dos fractais, né. Então, tudo aqui é uma coisa só, né? Tudo é um movimento único, mas a gente precisa identificar aonde que esse movimento aleatório está acontecendo dentro dos fractais, para a gente poder colocar probabilidades do próximo movimento. Então, a ideia de rastrear a tendência a partir do mensal sendo o macro, e o semanal atendendo o mensal, o diário atendendo o semanal, o 4 horas atendendo o diário, e assim por diante, a gente consegue identificar dentro dos fractais da tendência qual a maior probabilidade do movimento. Então, para isso, o que a gente precisa saber? Qual a tendência do tempo e a maior probabilidade. Então, aqui no mensal, o que a gente vê? De primeira já, a tendência de baixa. A tendência de baixa é formada por topos e fundos descendentes. Como que a gente sabe se isso aqui é uma tendência de baixa? Estou vendo uma extremidade aqui no gráfico. Ó, eu identifico essa extremidade, identifico uma outra extremidade. E aqui eu identifico uma extremidade. E aqui, agora a gente precisa saber se já temos uma extremidade que a gente pode chamar de evento no gráfico. O evento seria a formação de um fundo. Que tipo de fundo seria esse? Um fundo descendente ao anterior. Porque se é uma tendência de baixa, eu preciso ver topos descendentes e fundos descendentes. Então eu consigo identificar que é uma tendência de baixa. Por que eu sei que é um fundo descendente? Porque aqui já teve um topo descendente, né? Por que eu sei que eu estou buscando um fundo descendente, na verdade? Porque eu sei que aqui teve um topo descendente e houve rompimento do fundo anterior. Então, automaticamente eu busco por um fundo descendente ou anterior. Então a gente vai entrar aqui no semanal, porque o semanal ele responde pelo mensal, e a gente identifica, para a gente identificar se aqui tem uma inversão da tendência. Porque se eu tenho um fundo, eu preciso ter duas coisas: rompimento de máxima no tempo maior, que seria o mensal, e aqui no mensal a gente consegue ver isso. Só um minuto. Aqui no mensal a gente consegue ver isso, ó, rompimento de máxima. Então a gente tem uma extremidade com rompimento de máxima. Esse candle rompeu a máxima de algum candle após uma possível extremidade que pode ser um fundo, né? E a gente entra agora no semanal para poder identificar se já temos uma inversão de tendência. Então vamos ver aqui se no semanal a gente já consegue ver essa estrutura de inversão. Ó, vou marcar aqui com uma linha verde as extremidades do semanal, para a gente identificar uma tendência no semanal. Então, como eu falei no mensal, que a gente precisa ver a tendência, né? Eu preciso ver aqui no semanal a tendência também, para poder entender, né? Então, vamos ver aqui se
essa estrutura aqui é uma tendência? Bom, eu tenho uma extremidade mais baixa, tenho uma extremidade mais alta e agora eu tenho uma extremidade mais alta que a anterior. Quando eu consigo identificar isso, eu já tenho que conjecturar que isso é uma possível inversão de tendência. Eu tenho um fundo e agora eu rompi o topo anterior, pivô de alta. Eu tenho um pivô de alta que mostra para mim que o semanal tem a tendência invertida, já que ele estava em tendência de baixa para uma tendência de alta, a tendência de baixa do semanal. Topos descendentes, fundos descendentes. E agora eu tenho o meu primeiro fundo ascendente com rompimento do topo anterior. Então isso aqui já é um pivô de alta. Pivô de alta é tendência de alta no semanal. Então, como é que vai ficar o meu mensal? Meu mensal vai ficar com um fundo confirmado. Então eu tenho um fundo confirmado no mensal. Então, agora a partir desse momento, o que eu já estou buscando no mensal? Se eu já tenho um fundo, eu vou buscar um topo. Que tipo de topo que é esse? Provavelmente um topo descendente. A maior probabilidade aqui é um topo descendente. Por quê? Se a tendência ela é formada de topos e fundos, já que eu fiz um fundo aqui, eu provavelmente vou formar um topo descendente. E o que vai me dizer que essa tendência aqui ela tem uma grande possibilidade de inverter para cima, né? De virar uma tendência de alta? A altura desse meu topo, a altura desse provável topo que vai se formar a partir de agora, aqui no mensal, a gente já tem um fundo confirmado e agora a gente vai buscar um topo descendente, que é a maior probabilidade. Por que a maior probabilidade? Por conta da distância que esse fundo foi formado do fundo anterior e também a distância que ele foi formado do topo anterior. Então, esse preço aqui precisa ter um avanço muito forte a ponto de chegar muito próximo do topo anterior e distanciar desse fundo que a gente já sabe que existe, a ponto de eu inverter a tendência, fazer um fundo mais alto que o anterior e romper o topo anterior. Aí eu entro numa tendência de alta no mensal. Bom, mas a gente está muito longe disso acontecer ainda. Vamos voltar para o semanal para a gente entender como é que está o preço ali. Já que eu sei que o semanal ele está em tendência de alta, ó, eu não preciso mais de toda aquela informação do mensal, eu posso me concentrar apenas aqui no movimento do semanal. Então eu sei que o semanal está em tendência de alta, né? Eu tenho meu último topo aqui e o meu último fundo aqui. Bom, mas eu preciso também olhar onde o preço está nesse momento. Se ele está enfrentando alguma resistência, se ele está enfrentando algum suporte, se ele está possivelmente formando alguma resistência com esse movimento aqui. E o que eu tenho aqui também? Um topo anterior do semanal. Né? Então eu sei que o semanal tem uma tendência de alta. O que o semanal precisa para continuar em tendência de alta saudável? Formar um topo e depois formar um fundo. Então eu sei da informação que a tendência é feita, né, por topos e fundos, no caso tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E o que me mostra a saúde da tendência? Quando eu tenho topos e fundos ascendentes. Se eu formar um topo aqui, o que seria saudável para o preço para continuar em tendência de alta? Formar um fundo distante do anterior e depois continuar rompendo. Esse seria o cenário mais saudável. Porém, a gente sabe que o preço ainda pode romper essa resistência e formar um fundo ascendente devido à distância que o preço está do fundo anterior. A gente não sabe, a gente precisa entrar nos gráficos menores e saber se isso aqui já é um topo. Né? Então, o que eu preciso para poder identificar aqui se isso aqui já é um topo? Primeira coisa, ver aqui no semanal se eu tenho rompimento de mínima. Muito distante ainda. Se eu usar essa nova semana que acabou de acontecer, ela precisa
invalidar todo esse movimento para poder romper a mínima. E veja se isso acontecer. Ó, aqui é o nosso fundo ascendente do semanal. E se aqui a gente se a gente for formar o topo aqui, já com essa ideia de rompimento de mínima, nesse candle atual, o preço precisa descer até a mínima do candle anterior para poder formar esse topo, para a gente identificar se tem formação desse topo. Mas isso está muito longe de acontecer ainda. Né? E se isso acontecer nesse candle, esse fundo vai ser formado muito próximo do anterior, né? Podendo até romper para baixo e invalidar toda essa tendência de alta aqui. Então, se isso acontecer, vai ser muito difícil o semanal continuar em uma tendência de alta, que a gente ainda precisa ter uma medição para saber se ela está sendo saudável ou não. Então, aqui que a gente faz? Vamos no diário entender se essa pernada do semanal aqui é uma tendência de alta saudável no nosso diário. Então, essa aqui é a nossa marcação do semanal. Deixa eu deixar certinho aqui. E como que eu sei que esse fundo ascendente no semanal foi formado? Porque no meu diário aqui, ó, se eu vou marcar em amarelo. Eu sei que no meu diário, eu tive uma tendência de alta, né? Houve uma inversão de tendência que precisava para poder formar esse fundo no semanal. Então, o que eu vejo uma tendência de alta que a gente chama de pivô? A primeira mudança de movimento a gente chama de pivô. Ó, o mesmo esquema, pivô de alta. Fundo ascendente com rompimento do topo anterior no meu diário. Então quer dizer que essa extremidade aqui do semanal é o fundo do semanal, né? Mas o diário, ele está em tendência de alta, com certeza. Mas o que o diário precisa? Ele está praticamente, o reflexo do semanal é o diário. É uma pernada apenas no diário, né? Eu tenho um fundo ascendente, mas eu tenho um movimento único deste fundo até onde o preço chegou lá em cima, muito próximo daquela resistência, uma possível resistência que pode se formar aqui do evento do semanal, que é um topo anterior. O que eu preciso para o diário aqui ter uma saúde dessa tendência? Por mais que o preço tenha subido, eu também preciso formar um topo aqui, né, e um fundo ascendente. Percebam que o discurso é o mesmo para qualquer tempo gráfico. O que a gente precisa é apenas identificar o fractal das tendências, né? Onde o preço está dentro das tendências. Então eu sei que o diário também tem tendência de alta. O que o diário precisa para poder ter uma saúde da tendência? Formar um topo, um fundo ascendente distante do anterior e romper tudo para cima. Seria ótimo, né? Mas agora a gente está nessa formação desse topo aqui. O que eu preciso identificar para formar um topo? Rompimento de mínima. Eu já tenho? Ainda não. O preço acabou de tentar dar mais uma chifrada para cima, está sofrendo resistência, né? Por conta que isso aqui é um evento gráfico do semanal, né? Então seria muito saudável que o preço corrigisse a ponto de formar um fundo ascendente distante do anterior, né? Porque se o preço descer de uma vez, vai acontecer de ficar muito próximo de um fundo e a gente vai perder um pouco da saúde dessa tendência aqui, né? Ainda está saudável, dá para ver bastante a intenção dos touros em comprar, porque a gente teve um evento recente que foi a formação do fundo do mensal. Então, o fundo do mensal é um evento gráfico que chama a atenção de muitos compradores. Então, por isso que a gente está vendo essa volatilidade, ainda bem, né? É muito bom quando o preço está uma volatilidade favorável, né, para uma direção, porque daí a gente consegue surfar as ondas do preço. Então, esse aqui foi o fundo do mensal, né? E a gente consegue ver aqui também, ó, o pivô do semanal. Esse foi o pivô do semanal. Então, olhando para o mensal, este é o ponto do mensal que acabou de formar um fundo. Aqui é o semanal. Esse é o pivô do diário. Tudo encadeado, né, com uma visão única para a gente saber onde o preço está.
Então aqui a maior probabilidade é formar um topo, né? Esse topo está no diário. Vamos só cair para o diário para a gente entender se aqui já tem um pivô de baixa, mesmo antes da formação do rompimento da mínima. Então a gente cai no 4 horas para entender se aqui tem alguma possibilidade de formação de pivô de baixa. Bom, esse movimento aqui, como o preço já rompeu para cima, eu não preciso narrar o que está aqui. Então a gente acaba de fazer uma movimentação de preço onde pode ser o início de um topo descendente, desculpa, de um topo ascendente no diário, né? Para poder ter a saúde da tendência. Então o que a gente precisa ver aqui em algum momento no 4 horas? Pode não ser agora, mas pode ser também. A gente precisa ver um pivô de baixa. Opa, me enrolei. Um pivô de baixa em algum momento. Quer dizer o quê? Que o 4 horas está invertendo a tendência para baixo e eu vou formar um topo no meu diário. E depois, o que eu vou querer ver aqui no 4 horas também? Só que com a mente no diário. Eu preciso ver um pivô de alta. Então perceba que para o diário formar o topo e formar o fundo, a gente precisa ver essa movimentação aqui no 4 horas, toda encadeada dentro dos fractais. Então essa movimentação no 4 horas, com esse pivô aqui, deixa eu no diário, vou marcar de amarelo para ficar bem nítido. Então preciso montar em algum momento, formar em algum momento aqui no preço, né, no gráfico, uma inversão de tendência no 4 horas, ela pode continuar com topos e fundos descendentes, mas em algum momento eu preciso ver um pivô de alta, que é uma inversão de tendência para continuar a pernada de alta. Olha que legal. Aqui é uma tendência de alta no 4 horas. Ela começa desde lá de baixo. Ó, tendência de alta. Ficou muito certinho não, mas dá para entender, ó. Tendência de alta no 4 horas que formou a pernada única no diário. Então toda vez que a gente vê uma pernada, a gente tem que ver no tempo menor uma tendência. Se é uma tendência de alta, a gente tem que ver numa pernada de alta uma tendência de alta. Se é uma tendência de baixa, a gente tem que ver na pernada de baixa uma tendência de baixa no tempo menor. Bom, é isso que eu queria passar para vocês, né? Para a gente poder, para vocês mesmos conseguirem identificar aí onde o preço está na tendência. Então a gente sabe que o diário precisa formar um topo em algum momento para poder dar saúde, né, na tendência macro, né, que até seria a busca do topo descendente do mensal. Então é isso aí, galera. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.